né, para comprovar que nós estamos aqui, nós três. Claro, isso não vai gerar nenhum prejuízo para os meus colegas que vão assistir a posteriori, mas só para ficar, né, evidenciado que hoje nós estamos aqui para deixar o registro. Coisa rápida. Bem, então hoje nós vamos começar a conversar sobre a seção 4, tá? Onde a gente vai conversar sobre o dano ambiental. Ontem, Andressa e Arthur não puderam estar conosco e raramente eles faltam às nossas aulas, então deve ter sido realmente um motivo muito relevante que certamente não vai trazer nenhum tipo de prejuízo. Mas só para contextualizar a Andressa, ontem nós finalizamos ali a parte da Política Nacional de Recursos Hídricos, que faltava pouquinho, e iniciamos e encerramos, porque é um programa curto, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E tanto a Política Nacional de Resíduos Sólidos, quanto a Política Nacional de Recursos Hídricos, cada uma com a sua especificidade e destinação, nos mostra a primeira, né, vamos começar pelos recursos hídricos, né? A Política Nacional de Recursos Hídricos, ela visa justamente proteger, né, esse recurso, né, que conversamos na aula retrasada, esse recurso que é indispensável para a qualidade de vida, para a dignidade de pessoa humana e para a própria existência do ser humano, que é senão a água, estabelecendo aí classificações, estabelecendo aí diferentes padronizações em classificação e conceituação, estabelecendo valor econômico, estabelecendo aspectos de sustentabilidade, estabelecendo, inclusive, dentro desse SPENC de valor econômico, possibilidade, inclusive, de outorga de fontes, né, de fontes d'água, de olhos d'água, né, de diferentes, vamos dizer assim, de diferentes padrões relacionados aí à classificação da água, mas sempre lembrando ser a água, né, um patrimônio público, né, razão pela qual entende-se essa intenção que parte desde a orientação constitucional, claro, ancorada, como nós já vimos, né, com relação àquilo que já havia sido estabelecido pela Política Nacional do Meio Ambiente em 1981, mas é fato que quando nós falamos da Política Nacional de Águas, né, quando nós estamos falando da Política Nacional de Águas, nós estamos falando de elementos de proteção, elementos protetivos relacionados a este patrimônio, né? Um patrimônio nacional, justamente assim estabelecido como um patrimônio público, não digo nem nacional, mas um patrimônio público, melhor dizendo, justamente para inviabilizar qualquer pretensão ou possibilidade de que a água se torne um bem particular, e se tornando um bem particular, nós tenhamos aí monopólio em relação à distribuição da água pelo particular, que pudesse, de alguma forma, trazer aí valores astronômicos, trazer algum tipo de cerceamento ou algum tipo de valor econômico tal que inviabilizasse o acesso para o consumo, né, que inviabilizasse o acesso das pessoas à água potável. A política nacional ela é muito bonita, ela é muito interessante nesse aspecto protetivo e nesse olhar, né, e nesse olhar ambiental e também de direito fundamental, de direito humano, que envolve dignidade de pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, que envolve até a condição existencial humana, mas ainda temos muito que evoluir na Política Nacional de Águas, e bem vimos isso, né, na medida em que, né, a partir da Política Nacional de Águas, a dificuldade que temos é o fornecimento justamente de água, né, que ainda nós não conseguimos atingir de forma universal. Nós conseguimos conviver com a realidade de pessoas que ainda precisam andar quilômetros e quilômetros, né, das suas residências até uma fonte d'água, que muitas vezes a fonte é insalubre, mas é a água que é colocada, não digo nem colocada à disposição, mas é a água que está à disposição para a garantia de sobrevivência de pessoas.
Sabemos que ao longo do percurso histórico brasileiro, né, isso desde contado pela literatura, vocês muito melhor do que eu sabem disso, né, porque nordestinos são, e enalteço, né, essa condição nordestina, né, já tinha admiração, especialmente depois de conviver, né, ao longo desses 10 anos eu tenho isso ainda mais latente, né, o nordestino é um forte, né, o sertanejo é um forte, e aí você imagina que desde das referências literárias longínquas que temos, né, de que o sertanejo é um forte, talvez a vida, a realidade no que diz respeito ao acesso à água dessas pessoas que vivem no sertão, talvez tenha melhorado um pouco, mas ainda não é o ideal e está longe de ser o ideal. E isso depende justamente de um ideal, de uma efetiva política, né, pública relacionada ao acesso, né, a bens, não digo nem bens jurídicos, mas ao mínimo existencial em alguns casos, o que não seria, né, o caso de estarmos falando de mínimo existencial, haja vista que os brasileiros são iguais perante a lei, formalmente falando, mas materialmente temos uma distância muito grande, e quando falamos especificamente a essa questão de acesso à água, nós verificamos que, infelizmente, temos grandes dificuldades a esse tanto para sopesar e realizar esse desiderato. Então, é preciso, né, que nós, estudantes de direito, que somos as pessoas que talvez tenhamos conhecimento, não digo profundo, porque aqui o nosso objetivo é um conhecimento mais generalista, acreditem que as circunstâncias que envolvem o Plano Nacional de Águas é muito profundo, é uma legislação complexa, é uma legislação profunda, e que, mais uma vez, nos sinaliza a importância da gestão pública. Né? Parece, por vezes, que o direito ele é uma ciência que ela, por si só, se basta, enquanto, na verdade, a realização e a consecução do direito, e sobretudo do direito público, envolve uma atuação de necessário conhecimento por parte dos meus colegas, né? Sobretudo quando eu falo dos meus colegas em maneira geral, e eu tento fazer isso com os meus colegas em formação nas minhas aulas, de compreender a importância de entendermos os processos de gestão pública, para sabermos exatamente como o dever ser, né, como o dever ser se estabelece na lei, e o quão, por vezes, digamos assim, uma divisão em abismo, se tem o dever ser estabelecido formalmente na lei e aquilo que materialmente se consubstancia na realidade. E nós só vamos atingir efetivamente as mudanças esperadas no momento em que nós, enquanto sociedade, soubermos efetivamente, né, o dever ser e o que não deve ser, e que por vezes o que não deve ser, né, se materializa na nossa realidade. E essas transformações vão se dar aí por meio de cobrança, né, e de cobrança legítima por parte da sociedade, que infelizmente, por falta de conhecimento, por falta de acesso à informação, por vezes, né, não consegue exercer aquilo que nós chamamos em direito administrativo, né, de controle externo da administração realizado pelo cidadão administrador. Né? E aqui, quando a gente vê a questão da política de águas, nós, né, normalmente nos preocupamos tão somente com a água caindo, né, na nossa torneira, mas nós não nos preocupamos no processo de captação, né, no processo de deslocamento por dutos, o quanto de água se perde por vezes, porque os dutos não estão bem alinhados, porque o planejamento não foi bem feito, ou porque os dutos estão obsoletos, porque existe necessário investimento e modernização desses equipamentos, e que, por vezes, a gestão pública prefere, isso de maneira geral, realizar obras que possam ser vistas, né, e não obras subterrâneas que não oferecem prestígio, e por aí vai, né? E quando nós falamos de política nacional de águas, a gente faz um link, só para contextualizar, a gente faz um link com a política nacional de resíduos sólidos, porque a política nacional de resíduos sólidos, não digo em sentido inverso, mas com um olhar, né, diferenciado, ao invés de proteger um patrimônio como a política nacional de recursos hídricos,
A verdade é que a Política Nacional de Recursos Sólidos visa justamente estabelecer, né, medidas normativas no sentido de, né, conduzir, né, da melhor forma possível o estabelecimento de padrões de critérios relacionados ao descarte de resíduos, né? Princípios que são muito sinalizados na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a questão de sustentabilidade, de precaução, de prevenção, à medida em que nós temos aí diferentes classificações relacionadas aos resíduos sólidos e com especificidades no que diz respeito aos padrões de descarte, de modo que a sociedade, por vezes, não sabe, e também o poder público não oferece esclarecimentos e nem outras medidas, justamente no sentido de oferecer estações de captação de resíduos sólidos, né, quando necessário, de formas diferentes. Embora a gente saiba, por exemplo, que um hospital, né, no momento em que vai efetivar o descarte dos seus insumos hospitalares contaminados, não fará direto na lixeira, que vai, por exemplo, para o recolhimento de resíduos sólidos realizado pela municipalidade. Não, né, existe aí um plano, né, um plano que precisa ser aprovado pelo órgão ambiental competente a nível, né, a este nível, né, para que este próprio, aspas, né, usuário poluidor, né, possa estar aí oferecendo, né, o descarte destes materiais, desses produtos, né, de modo adequado, né, atendendo à ideia do ciclo de vida do produto, né, que inicia lá na sua concepção, lá na sua produção pelo fabricante, e depois do fabricante que produz o vasilhame, por exemplo, passando para, né, o empresário que vai beneficiar, e por aí vai, numa reação, não digo uma reação em cadeia, mas em uma ação em cadeia, até chegar ao consumidor final, que vai fazer uso deste recurso, ou do recurso que nele, do produto que inserido nesse vasilhame, e depois vai descartar este vasilhame. Agora, é fato que nós já estamos aí, né, desde 2010 com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas há muitos anos a nível nacional, e aí eu disse a vocês ontem, e realço aqui, lá em Porto Alegre nós temos coleta seletiva de lixo desde a década de 1990, né? E na escola onde eu estudei, uma escola pública, havia uns tonéis, né? Havia uns tonéis para a separação de lixo, né? Então, desde a escola, a gente tinha assim um olhar, aspas, de educação ambiental ao menos aparente, no sentido de incentivar as crianças a produzir, né, no momento da produção do lixo, né, do resíduo sólido, não vou chamar de lixo, né, a ideia de distribuir ali nos tonéis de acordo com as cores e incentivar essa coleta seletiva de lixo nas nossas residências. Mas isso foi algo muito difícil de implementar junto aos nossos pais, eu me recordo isso, porque minha mãe ela não tinha paciência à época, né, para fazer essa distribuição. Isso levou um tempo até nós conseguirmos estabelecer um padrão na nossa casa, né, eu e minha irmã, com as lixeiras. Muito bem. Só que quando eu chego na Bahia, a gente não tem isso, né, aqui ainda. E espero que venha a acontecer logo. De modo que, para mim, era uma dificuldade muito grande, porque eu lavava os vasilhames, as latas, enfim, para colocar no dia do lixo seletivo, e não tem. Né? E é algo que nós precisamos, enquanto sociedade, já que a gestão pública, de repente, não confere essa condução, mas nós, enquanto sociedade, promovermos essa mobilização no sentido de ei, poder público, é necessário, ei, poder público, né, é importante. Por quê? Porque nós estamos falando de produção em larga escala de resíduos sólidos, né? Hoje, imaginem quanto cada uma das nossas casas, por exemplo, por dia, gera de resíduos sólidos, pesando que as nossas compras, enfim, todos os dias, elas vêm, né, em embalagens, elas vêm em diferentes processamentos de embalagem, é papelão, é plástico, é vidro, enfim,
né, materiais que não são biodegradáveis, né, de difícil degradação, e que tudo isso é destinado sem um beneficiamento, sem um tratamento, diretamente para o aterro sanitário. E mais, por vezes, nós estamos aqui pensando, e eu aqui na ilação da distribuição, né, do lixo seletivo, por assim dizer, os resíduos sólidos serem aí seletivamente apurados, então, para efeito de descarte, mas quantas vezes nós passamos pela rua e nós temos geladeira, fogão, sofá, né, colocados nas esquinas, e a sociedade acha, por vezes, que a coleta regular, né, de resíduos, ou seja, realizada pelo poder público municipal, tem obrigações desse tanto. E como não se tem um olhar cidadão de que você é responsável, que você faz parte dessa reação agora em cadeia, no que diz respeito à política nacional de resíduos sólidos, que você faz parte, que você goste ou não, integrante, e que você é responsável, então é mais fácil, eu jogo ali, alguém que se vire, se alguém quiser que pegue, se não quiser que o mato tome conta, e por aí vai. É uma falta de aspas, e eu não vou dizer aqui de educação no sentido crítico, mas é uma falta de educação ambiental no sentido de trazer essa política nacional para quem precisa compreender, e além disso, né, investir estas pessoas, a sociedade como um todo, no quilate de responsabilidade para com essa consecução. Afinal de contas, se nós pararmos para pensar, partindo da premissa da reciclagem e da reutilização, nós temos valor econômico em relação a resíduos sólidos. Tanto valor econômico que hoje, e é mais comum aqui, por exemplo, o recolhimento, e é mais rentável, o recolhimento de latinhas de bebidas, né, que são aí economicamente rentáveis. Né? Agora, imaginem quanto de celulose, por vezes, por meio de papel é colocado de forma totalmente descabida em aterros sanitários, papelão, plástico, e o quanto muitas vezes de garrafa PET. Esses dias eu até comentei com o pessoal de ontem que eu assisti a uma reportagem essa semana falando alguma coisa do Rio Tietê e alguma coisa do Rio Tietê a respeito de uma chuva, não sei, mas e que filmaram o Rio Tietê e eu não consegui ver as águas do Rio Tietê porque elas estavam escondidas por uma camada, né, de resíduos sólidos, ou seja, de garrafa PET e de outros resíduos comumente conhecidos como lixo, e que a gente não conseguia verificar que ali existia um rio. E aí, quando a gente para pensar, né, essas questões que envolvem resíduos sólidos, por vezes, estão diretamente ligadas aos impactos, por exemplo, que as cidades sofrem em decorrência das chuvas, justamente pelo descarte errôneo, né, realizado por nós, pela sociedade como um todo, que entope os poucos dutos que temos aí de escoamento de água pluvial, quando eles existem, né? E por aí vai. Então, quando a gente fala de resíduos sólidos, por mais que nós tenhamos uma política a nível nacional que vem, né, de uma perspectiva, como toda a política nacional, né, com orientação geral nacional, e aí nós vamos vindo do nacional, União, para os estados, aí nos estados nós vamos ter as micro-regiões, a análise em relação às regiões metropolitanas, também análise em relação de competências em relação aos municípios. Mas observem o papel sine qua non dos municípios em relação a esse aspecto específico no que diz respeito aos impactos ambientais decorrentes do recolhimento de resíduos sólidos das nossas casas. Das nossas casas. E vou além, né? Para além dessa questão que envolve o recolhimento de resíduos sólidos e o que é feito com esses resíduos sólidos e como é feito com esses resíduos sólidos, é também a municipalidade responsável por um dos encaminhamentos, não digo do beneficiamento, mas um dos caminhos, né, de retorno, por exemplo,
voltando lá na Política Nacional de Recursos Hídricos, né, sabendo que a água é um recurso renovável, de que as águas que são utilizadas ou captadas em decorrência da chuva possam retornar para uso e consumo mediante tratamento, mas, obviamente, desde que nós tivéssemos uma política, né, uma política relacionada aí às questões de fornecimento de água, né, saneamento básico, e por aí vai, feitas de forma coerente e planejada. É por isso que eu convoco de coração a vocês que me escutam, Reinaldo, Francis, Andressa, mas os colegas que não estão com a gente aqui, Kézia, Maria, Caio, Arthur, que nós estamos nas proximidades das eleições municipais e que essas eleições, elas ativamente, né, são elas que direcionam a realização e a consecução das nossas vidas. Portanto, né, deem uma verificada no plano de governo dos candidatos ou do candidato ou candidata que vocês estão em mente a depositar e confiar o seu voto, para verificar se nessa política, nesse plano de governo, esse candidato ou candidata fez menção às circunstâncias que lhe são obrigação, saneamento básico, coleta de lixo, né, e saber quais são estas pautas e as demais pautas, por exemplo, áreas de preservação, parques, enfim, né, que a questão, em que a questão ambiental esteja protagonizando. Ou verifiquem se, de fato, o gestor o gestora que vocês desejam depositar os seus votos, confiar os seus votos, tem a exata noção e o quilate em relação ao compromisso assumido com a questão ambiental pela municipalidade, consoante artigo 30 da Constituição Federal. Isso é muito importante, isso é muito relevante, porque, afinal de contas, se nós não tivermos isso muito claro, se, afinal de contas, nós não verificarmos isso de forma clara, infelizmente, né, nós estamos aí fadados, né, a termos aí, sabe-se lá, né, a estarmos aí, sabe-se lá, né, dispondo ou não dispondo, melhor dizendo, né, de um olhar, do necessário olhar em relação às questões concernentes à política ambiental, relacionadas aí ao nosso compromisso enquanto sociedade para com as questões ambientais. Então, não por esta razão que, encerrada a unidade 3, a unidade 4, ela abre, né, a sua temática, justamente nos trazendo, né, aquilo que nós já conversamos ao longo do nosso semestre, né, que envolve uma análise de responsabilidade ambiental. Ora, responsabilidade ambiental que não pertence somente ao órgão público, não pertence somente ao ente federativo, e que pertence a todos, né? Só que, diante da inexistência de uma política ambiental que traga educação, participação, diante de uma política ambiental que, por vezes, não é melhor observada, né? E até pelos próprios gestores públicos, independentemente da escala, né? Tem aí um grau não digo de desprestígio, não isso, mas que não possui o mesmo prestígio que outras pastas, até em virtude, né, do quantitativo de recursos que a pasta ambiental, em qualquer uma das esferas, dispõe. Agora, observem, a Política Nacional de Águas, que impacta diretamente na minha vida e na tua vida, tem o Ministério do Meio Ambiente como protagonista. A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem o Ministério do Meio Ambiente como protagonista. Inclusive, tivemos na resolução do CONAMA, que foi tornada sem efeito, né, justamente impacto em relação
aos resíduos sólidos, porque nós sabemos que existem resíduos da construção civil, de estabelecimentos hospitalares, temos resíduos sólidos da indústria química, e como, né, claro, temos um planejamento que precisa ser elaborado por essas empresas, enfim, existem encaminhamentos relacionados ao descarte, ok, mas tem o Ministério do Meio Ambiente como protagonista e isso impacta nas nossas vidas aqui no município, aqui em casa, aqui na rua da Brejolândia, Lauro de Freitas, né? Que não é Brejolândia, eu moro na João Fernandes, mas o ladinho aqui é Brejolândia, minha janela dá para Brejolândia, então eu vejo a vida dos outros pela Brejolândia. Então a minha vida é por este lado de cá. De modo que parece tão distante a atuação do Ministério, mas a atuação do Ministério em relação ao envio de recursos depende justamente do planejamento para que, né, nós tenhamos aí recursos vindos tanto quanto do que diz respeito às questões de recursos hídricos quanto de recursos sólidos, de um planejamento municipal. E o que a municipalidade está fazendo nesse sentido? Então, quando nós falamos em responsabilidade ambiental, né, nós estamos chamando a atenção de que nós temos que, necessariamente, isso não se discute, né? Nós já percebemos que existe uma tutela ambiental, essa tutela ambiental, ela vincula a gestão pública, o gestor público, em relação às questões de natureza ambiental, ele não pode escolher segundo seu mérito, segundo mérito administrativo, segundo decisão de mérito, ou seja, conveniência ou oportunidade. A gente não está falando de mérito administrativo, né? Nós estamos falando em larga escala, né, de poder vinculado, não de poder discricionário. Então, se estamos falando de poder vinculado, existem obrigações a serem cumpridas, mesmo que eu, candidata Giannini, hoje a prefeita, diga e seja clara em dizer a política ambiental, eu não estou nem aí. Mas se tu quiser votar em mim, vota. Não, eu também não estou nem aí, me identifico com o Giannini e vou fazer. No momento em que eu sou investida do cargo, eu não posso dizer que vou descumprir a lei. No momento em que eu for investida do cargo e passar a exercer a função de prefeita, governadora ou presidente, imagina eu, coitados de vocês, mas vamos lá. Eu não posso dizer que eu descumprirei. Eu não posso dizer que me negarei a cumprir. Eu preciso fazer cumprir porque o meu cargo assim me vincula. Porque o meio ambiente, a matéria, é ser tutelada. E ela é tutelada pelo ordenamento jurídico, que estabelece obrigações ao poder público nas suas diferentes escalas e também ao cidadão médio. E a partir dessa ideia de tutela, de salvaguarda, o que nós precisamos promover por meio de políticas de conscientização, de publicidade, de participação, de sustentabilidade, né? Trazendo prevenção, trazendo precaução, né? estabelecendo aí parâmetros de atuação e de recomposição por parte do poluidor pagador, mas também em relação àquele que, né, incentiva em relação àquele que atua de forma protetiva, e por isso, né, para o pessoal que gosta de tributário, existe o ICMS verde, né? Então, isso eu vi no mestrado, muito bacana, com o professor André Portela, né? O ICMS verde, que ainda não está com ampla adoção ainda na Bahia, mas os caminhos levam para esse sentido, né? De incentivar, por meio de redução de impostos, etc., a atuação positiva de empresas, por assim dizer, em relação às questões de natureza ambiental. Então, estamos todos envolvidos e imbricados, sejam os entes públicos, seja pessoa jurídica, seja pessoa física. E lembrem, né, no Brasil, segundo orientação jurisprudencial, decisão jurisprudencial, a única possibilidade de responsabilidade penal de pessoa jurídica no nosso país é por danos ambientais.
Então, observem o quão importante é a questão ambiental e que, por vezes, ela é relegada a segundo ou terceiro escalão em grau de importância ou de prestígio, enquanto, na realidade, tudo, querendo ou não, está imbricado com a questão ambiental, seja a nossa vida, tendo o meio ambiente o palco de realização das nossas vidas, e que sem as trocas que até biologicamente nós fazemos com o meio ambiente em relação ao oxigênio e gás carbônico, a vida humana só é viabilizada em virtude das trocas do ser humano com o meio ambiente. Afinal de contas, nós só somos considerados pessoas, né, detentoras aí de personalidade jurídica quando nós nascemos com vida, e nascer com vida envolve uma troca com o meio ambiente natural, que é senão respirar. As nossas trocas diárias de respirar, né, inspirar e expirar, né, oxigênio e gás carbônico, de nos alimentarmos, de bebermos água e de vivenciarmos as experiencializações diárias. Tudo isso imbrica na nossa qualidade de vida e que envolve necessariamente as questões atinentes à preservação do meio ambiente natural, artificial, cultural e de trabalho. Agora, nós somos seres tão incríveis, o ser humano precisa ser estudado. Nós somos seres tão incríveis que mesmo sabendo, né, que a nossa qualidade de vida depende de uma atuação positiva no que diz respeito às questões de meio ambiente, nós conseguimos ser os mesmos seres, né, que não cuidamos e que nos eu não queria dizer boicotamos, mas que nos meu Deus, me perdi aqui, me perdi o termo que eu queria mencionar aqui. Mas nós nos auto-boicotamos. Não é essa palavra que eu queria usar, mas vou deixar como nos auto-boicotamos. Na medida em que nós mesmos somos os grandes protagonistas, né, dos malefícios perpetrados contra o meio ambiente e a nossa casa, né, que é o nosso espaço, que é o nosso território de vida. E aí, nesse caso, né, como se fôssemos kamikazes nesse sentido, né, nós não salvaguardamos e promovemos danos ambientais, ou se não promovemos diretamente, mas promovemos todos os dias no momento em que descartamos de qualquer jeito os nossos resíduos, que não utilizamos o recurso hídrico de forma correta, enfim, né, nós somos promotores diariamente de danos ambientais. Tá, mas são danos em pequena escala. Mas nós permitimos, a partir do momento em que nós relativamos os de pequena escala, que circunstâncias tais quais aos rejeitos de resíduos sólidos de mineração, que também são classificados lá na política nacional, causem danos, a exemplo de Brumadinho e Mariana. Né? Nós permitimos, porque nós não oferecemos ao meio ambiente o verdadeiro valor, achando que ele vai estar ali sempre, que a floresta vai se regenerar, que de alguma forma, porque nós temos esse olhar positivo. Né? Se cortaram as árvores e queimaram, enfim, isso foi motivo de promoção de, de avanço econômico na Europa, nós temos que fazer a mesma coisa. A Europa fez isso lá no século XV, XIV, 17, 18, até 20. Mas nós já não estamos no mesmo período que nos importe a praticar os mesmos erros que a Europa praticou. Ah, mas eles são economicamente mais evoluídos. Sim, mas há quanto tempo a Europa está na Europa? O Brasil não era nem descoberto, aspas, achado, e a Europa já era a Europa. O Brasil foi descoberto, aspas, achado em 1500, mas só se tornou independente em 1822. Recentemente. Quer comparar a história do Brasil com a história da Europa?
E mais, nós fomos colônia de Portugal e uma colônia extrativista de 1500 a 1808, quando o Brasil recepciona a família real, né, fugindo lá das investidas napoleônicas, fugindo da França. E quando o Brasil é elevado, né, a Reino Unido de Portugal e Algarve, se não me engano, em 1815, obviamente que obras foram realizadas, enfim, que prestígio foi trazido para o Brasil, certamente, mas nada comparado com a metrópole, até porque se sabia que o Brasil não poderia ser elevado a uma condição de metrópole, porque Portugal não permitiria, o povo português se colocaria contra. Então, politicamente, era inviável, impossível, e se sabia que um dia a família real retornaria, como de fato Dom João retorna a Portugal e promove a tentativa né, de condução também de Dom Pedro I. E o que não acontece, tem o dia do fico, proclamação da independência, enfim. Só que mesmo com a independência, lembre que o reconhecimento da América para os americanos, os Estados Unidos cobrou libras esterlinas, assim como os tratados internacionais do Brasil, que iniciam a dívida externa com a Inglaterra, com os tratados de vinhos e tecidos, e por aí vai, extremamente leoninos em relação ao Brasil, e que nós assumimos. A própria proclamação da abolição da escravatura não foi algo, né, pensado em relação à liberdade dos escravos. Prova é que foram colocados de forma aleatória para fora das fazendas, em que aquelas pessoas que não conheciam liberdade acharam que a liberdade fosse suficiente, mas, na verdade, envolvia critérios e caráteres econômicos, porque, afinal de contas, o marido da princesa Isabel era um liberal, e que pensava e sopesava uma ideia de diminuição de custos a partir do pagamento de mão de obra, que isso tornaria mais rentável a questão dos fluxos relacionados às relações e tempo de trabalho. Então, a nossa história ela é marcada por pontos muito sensíveis que são incomparáveis com histórias da Europa, né? E que não pode, por exemplo, argumentações em relação a esse sentido serem tão pueris no sentido de justificar, por exemplo, que a Europa fez, então justifica que nós façamos no Brasil. Que os outros fizeram. Minha mãe sempre dizia isso, parece óbvio, mas não funciona no Brasil. Né? Giannini, você não é os outros. Não justifique seus erros com os erros dos outros. A mãe da gente, imagino que a mãe de vocês deve ter dito em algum momento da vida de vocês, vocês não são iguais aos outros. Vocês são fulano de tal, vocês são Andressa, enfim, Reinaldo e Francis. Não me interessam os outros. Isso é bem papo de mãe. E esse papinho de mãe, essa lição de mãe, é a lição mais certa, né, que deveria ser adotada em relação às questões de natureza ambiental. Nós não somos os outros. O que os outros fizeram não se justifica. Agora, nós costumamos utilizar os outros para justificar os nossos insucessos ou justamente justificar os nossos erros em relação aqui a ponto sensível, aquilo que nos traz hoje para analisar mais um ponto, que são os chamados danos ambientais. Nós temos dificuldade em relação, por exemplo, a definir o que é um dano ambiental, embora a gente saiba, né, o que é um dano ambiental, mas lembra aí, dano ambiental é uma lesão grave. Porque se eu estou falando em um dano ambiental, isso tem uma repercussão ampla, porque eu falo em meio ambiente, né? Meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural e meio ambiente de trabalho. Qualquer lesão produzida a essas diferentes classificações é um dano grave, é uma lesão grave. E seja qualquer lesão ao meio ambiente, ela jamais será insignificante. Ela jamais será insignificante. E ela jamais será insignificante porque esse dano ambiental, enquanto lesão grave, atinge a todos. Não atinge um só, atinge a todos. Né? Na medida em que nós estamos falando, né, do meio ambiente, né, do direito ambiental como um direito difuso.
e que por vezes pode ser classificado como um direito coletivo, mas entendendo a classificação mais recorrente em relação a um direito difuso, atinge a todos nós no momento em que o meio ambiente sofre um dano, né? E que com isso nós temos a ocorrência do desequilíbrio do desequilíbrio ecológico ou daquilo que nós chamamos de meio ambiente equilibrado enquanto princípio. Então, a definição de dano ambiental como lesão grave, né, nos traz aí uma ideia de que o meio ambiente, né, mais uma vez, né, e a questão ambiental envolve um direito, e por ser um direito, portanto, envolve um interesse jurídico. Meio ambiente é assunto de natureza jurídica, não é assunto de ecologista e de biólogo, é assunto de natureza jurídica. E sendo um assunto de natureza jurídica, essa definição de dano ambiental, né, ela está, né, estabelecida em um patamar normativado, porque qualquer dano ao bem jurídico tutelado meio ambiente disporá aí de uma ação, né, de uma ação reversa, de busca de responsabilidade. Porque quando nós estamos falando de meio ambiente, nós estamos falando de um direito, de um bem jurídico constitucionalmente estabelecido. Então, não é qualquer tutela. É uma tutela de envergadura ampla. E que porque a gente só escuta, talvez, algumas informações a respeito lá no ensino médio, ou no ensino fundamental 2, né? Quando nós pensamos em questões ambientais, a gente sempre pensa na floresta, na árvore e no bichinho, e não imagina a amplitude e o impacto que as questões ambientais reverberam nas nossas vidas cotidianamente. E que existem tutelas específicas que nos colocam como atores diretamente ligados à questão da política ambiental, como, né, como atores, como protagonistas, mas também como vilões, como antagonistas que somos neste sentido. Mas que nós podemos mudar esse status quo, obviamente, diante de uma atuação positiva, mas essa atuação positiva ela só poderá assim ocorrer se nós tivermos conhecimento enquanto sociedade. E aí está o papel de vocês, cada um, né, junto comigo e com os demais colegas estudantes de direito, é promovermos essa transformação. Ora, Janine, mas você disse que nós somos aí atores, protagonistas, mas também antagonistas. Sim, porque nós lesionamos, nós causamos dano ambiental. Nós nos boicotamos, e não é a palavra que eu quero dizer, eu ainda vou lembrar a palavra que eu quero dizer. Nós nos autossabotamos, lembrei. Nós nos autossabotamos quando falamos de política ambiental, quando nós falamos de dano ambiental. Então, o professor Milaré, quando menciona todas essas questões e a amplitude do dano ambiental, ele apresenta uma classificação a respeito do dano ambiental. E essa classificação, ele condiciona de acordo com a repercussão deste dano ambiental, ou seja, a sua dimensão, a sua amplitude, e quanto à natureza deste dano ambiental atinente ao interesse lesado. Tá? Então, a dimensão, quanto à dimensão deste dano, enquanto à natureza do interesse lesado. O professor Milaré destaca que, quanto à dimensão, né, essa primeira categoria, ela vai incluir o dano ambiental coletivo, né, e o dano ambiental individual. Então, quanto à dimensão, coletivo e individual. E quanto à natureza do interesse lesado, né, nós vamos ter danos ambientais patrimoniais e danos ambientais extrapatrimoniais. Então, não esquece. Né, de acordo com a doutrina, a classificação de dano ambiental se dá em dois grupos, né, em duas classificações, segundo o professor Milaré, em relação à dimensão e em relação à natureza do interesse lesado. Quanto à dimensão,
né? Esse dano ambiental poderia ser coletivo ou individual. E quanto ao interesse lesado, a natureza do interesse lesado, patrimonial e extrapatrimonial. O dano ambiental individual, primeira classificação, quanto à dimensão, atinge certas pessoas, não necessariamente uma única pessoa, mas atinge certas pessoas, né, em sua integridade moral, em sua integridade patrimonial particular. Observem que o dano ambiental individual, enquanto dimensão de classificação de dano ambiental, pode reverberar, sim, repercussão de reparação civil de dano por dano moral. Por quê? Porque estamos falando da potencialidade, né, de um dano individual que venha atingir certas pessoas e que esse dano venha atingir, né, a integridade moral, não necessariamente patrimônio, mas a integridade moral de pessoas. Então, o dano ambiental pode fazê-lo, pode atingir integridade moral. Então, quando nós falamos, né, de responsabilização por integridade moral, nós estamos falando em indenização. Se estamos falando em indenização, nós estamos falando em esfera de responsabilidade civil, né? Então, aqui em relação à indenização, o montante cobrado desta indenização, né, vai ser destinado para um fundo, cujos recursos serão utilizados para a reparação de bens lesados, né? No caso, por exemplo, é o que acontece lá, né, em Brumadinho, né? Existe um fundo. Inclusive, vocês devem ter visto, de forma muito bonita, uma propaganda da Vale mostrando as ações, né, de reparação, enfim, o fundo, etc., as composições, né, nos acordos com as pessoas lesadas e tudo mais. Esse fundo, ele existe justamente porque nós estamos falando, né, em repercussão de dano individual. Lembrem, o dano individual não necessariamente vai se referir a uma única pessoa, mas pessoas, né, que nós tenhamos aí, por exemplo, né, repercussão, né, de integridade, na integridade, né, moral das pessoas, né, e, portanto, observado a esse ponto, né, não só em relação à integridade patrimonial, mas também à integridade moral das pessoas. Bem, já o dano ambiental patrimonial relacionado ao dano individual vai dizer respeito aí aos bens que importarem reparação. No caso da Samarco, as residências, as fazendas, os sítios, os animaizinhos, enfim, que envolviam aí os rebanhos, né, da onde as pessoas tiravam aí o seu sustento, e por aí vai, né? Então, vai dizer respeito aos bens que importam reparação, né, financeiramente falando. E o dano ambiental extrapatrimonial ou moral vai ser aquele dano, né, em que nós teremos aí, né, um olhar de que a lesão se dá a bens que não ensejam quantificação econômica, né? Se tem um dos desafios mais difíceis para que nós tenhamos aí agora, para vocês é mais fácil, porque vocês já estão sendo formados aí sob a égide do Código Civil, do Código de Processo Civil de 2015, mas eu, né, tenho ainda certa dificuldade, por exemplo, quando nós temos aí a necessidade de ações relacionadas a dano moral, né, a repercussão de dano moral, por exemplo, porque antigamente nós tínhamos a possibilidade de exaurir aí todas as, né,
todas as questões que envolviam a responsabilidade civil, demonstrar a extensão do dano, demonstrar aí a obrigação do quanto debeatur como circunstância de natureza pedagógica, tínhamos a possibilidade de demonstrar aí, né, que quanto maior a repercussão, maior a extensão do dano, e deixar para que o juízo fizesse a arbitragem do valor. Só que com isso a gente criava, obviamente, uma atmosfera, não de forma irresponsável, obviamente, mas criava-se aí uma atmosfera necessária para demonstrar todas as repercussões de dano, e que nos colocava, enquanto advogados, em uma, pelo menos a mim, né, numa zona de conforto, em que eu dizia, foi o juiz que arbitrou. Hoje nós não temos isso, nós precisamos já apresentar um valor, né, o que torna mais difícil essa questão de repercussão. E aí eu pergunto, ora, como é que eu, Janine, vou ser contratada, por exemplo, para uma ação? A exemplo da situação da Samarco, da Samarco ou da Vale, né, em Brumadinho e Mariana, respectivamente. Se eu não tenho, eu posso ser a exímia, posso ser a autoridade em responsabilidade civil no Brasil, que não sou, né, graças a Deus. Mas poderia eu ser advogada referência no Brasil em responsabilidade civil. Certamente eu teria noção sim, em relação às questões técnicas que envolvem a imbricação de responsabilidade na elaboração da petição, na elaboração dos argumentos. Agora, se eu não tivesse exata noção, ou noção mínima em relação ao direito ambiental, certamente a minha peça careceria de informações, ou pelo menos de noções, que pudessem me embasar o meu argumento de tal modo, e que com certeza teria eu aí, né, pontas soltas nos meus argumentos, que poderiam reverberar negativamente em relação ao interesse dos meus clientes. Porque aqui a gente não está falando só da técnica, sim, existe um dano extrapatrimonial, portanto, um dano moral, né, que envolve justamente aí o estouro das barragens, enfim, que causou, assim, aquilo ali todo mundo enxerga. Agora, para que eu possa promover um aumento de extensão do dano, eu preciso demonstrar aí princípios de direito ambiental que precisava de precaução ou de prevenção, que não foi adotado, e com isso reverberou o resultado, dependendo do caso concreto. Que existe o princípio do devedor poluidor, ou do poluidor devedor. Por quê? Porque existia uma exploração econômica, que existe uma política nacional de resíduos sólidos, por exemplo, que os resíduos, os rejeitos de minério precisam ser tratados de forma XYZ, e que talvez essa adoção de postura, de padrão, não tenha sido realizada da forma mais adequada, segundo o ordenamento jurídico, que o impacto ambiental reverberado, né, de forma coletiva, digamos, com uma extensão inenarrável, trouxe um impacto específico em relação ao meu cliente, que esta resolução em relação ao meu cliente em potencial específico não será uma quantia X ou ínfima que vai conseguir resolver as questões de natureza patrimonial, porque ele pode colocar a fazendola dele ali, mas será que, por exemplo, a nascente ou o rio que passa por ali, a água na propriedade do meu cliente vai estar suficientemente salubre para utilização, por exemplo, para irrigação ou para abastecimento de água para efeito de um rebanho? E por aí vai. Em verdade, né, por vezes, quando eu raciocino, e não desfazendo dos meus colegas, enfim, longe disso, né, dos meus colegas advogados, que talvez tenham atuado, né, mas tenham atuado e que estão atuando a favor dos seus clientes, mas eu me pego a pensar, por vezes, nos valores das indenizações que eu já mais ou menos pesquisei, e, sobretudo, nas conduções relacionadas aí às composições, ou seja, aos acordos. Não sei, diante de tanto prejuízo que essas pessoas arcaram, será que, né, esses valores condizem efetivamente com a realidade, condizem efetivamente com aquilo que
economicamente poderia ambas empresas a oferecer. Obviamente que o objetivo não é o enriquecimento ilícito, né, por meio de um valor astronômico que, de alguma forma, se configura em torpeza da parte, longe disso. Nem mesmo e nem, inclusive, objetivando aí trazer a falência para a empresa, porque isso seria, né, isso seria também injusto. Mas oferecer padrões que ela fizesse a recomposição do status quo ante, sim, dentro da medida do possível. Óbvio que não vai se retornar ao status quo ante, pessoas morreram e por aí vai. Mas trazer elementos, né, essenciais que promovam aí o aspecto pedagógico a essas empresas e o compromisso ambiental e o respeito a essas questões de natureza ambiental. Porque, querendo ou não, essas empresas, elas exploram economicamente recursos ambientais que nos pertencem também. E na medida em que nós não observamos, fica tudo como dito no reino, tudo como dito viva São Benedito, e a vida continua. E percebam que se Mariana tivesse sido um marco de modificação e de transformação e de, enfim, né? Se tivéssemos tido aí causa e consequência, né? Ação e reação céleres, talvez a Vale não tivesse, talvez o caso Vale não tivesse ocorrido. E hoje talvez nós tenhamos aí, em função do que aconteceu em Brumadinho e do que aconteceu em Mariana, uma atenção um pouquinho mais sensível em relação às demais mineradoras. Mas nós precisamos sentir na pele os efeitos nocivos da nossa omissão. E eu digo efeito nocivo da nossa omissão porque nós somos fiscais, enquanto sociedade, da atuação do poder público. E somos corresponsáveis nas suas omissões. Ah, mas a sociedade não tem como. Tem sim. Deve. O nosso papel democrático não é só de 2 em 2 anos comparecer à nossa zona eleitoral para nos manifestarmos em voto, ou quando convocados aí para plebiscito e referendo. Nós precisamos acompanhar a atuação da gestão pública, do nosso prefeito, governador, do presidente, dos parlamentares, do poder judiciário. Afinal de contas, os agentes públicos são pessoas que servem ao público, e não o contrário. Eles não se servem do público, eles servem ao público e se colocaram nessa condição como voluntários. Os únicos que não são voluntários são os militares, aqueles recrutinhas que são convocados ao serviço militar obrigatório. No mais, todos os servidores e agentes públicos são voluntários porque se colocaram nessa condição. Seja porque se inscreveram, estudaram e passaram no concurso, seja porque se colocaram à disposição para serem nomeados para cargos de confiança, seja porque se colocaram como nomes para o voto e eleitos foram. Todos são voluntários. Na medida em que nós nos eximimos, nós temos circunstâncias que vão envolver dano. E esses danos são recorrentes, são diários, são cotidianos. Só que a gente só costuma abrir os olhos quando a gente consegue enxergar, ou melhor, quando o impacto ele reverbera de tal maneira que não consegue mais passar em albes, ou seja, passar em branco pelas nossas percepções. Há quem ainda negue as queimadas na Amazônia, no Cerrado, enfim. Há quem diga que nós não temos hectares alcançados pelas queimadas, que não morreram animais, né? Não morreram animais, que nós não temos aí nenhum problema no centro-oeste e no norte do país. Há quem defenda isso, há quem defenda que quem se manifesta em sentido contrário é replicante e está contrário aí ao que tem sido feito de positivo. Não. A Amazônia é um patrimônio nacional.
e é um patrimônio da humanidade, pela importância no sistema que a Amazônia oferece. Não só para o Brasil, mas para o planeta, até porque a gente tem a Amazônia legal e a Amazônia, né? E a Amazônia real, a Amazônia territorial. Então, quando nós falamos de dano ambiental, partindo da premissa da responsabilidade civil, nós podemos observar a incidência, como já vimos, de dano moral, seja ele, né, ou dano moral ou dano material, né? Mas especificamente em relação ao dano moral em matéria ambiental, nós poderemos ter, portanto, como já vimos, caracterização deste dano moral, né, como dano moral individual ou como dano extrapatrimonial coletivo. Tá? O dano moral individual vai se dar quando nós tivermos uma ofensa ao meio ambiente que vier a atingir a individualidade própria, né? E o dano moral extrapatrimonial coletivo, né, vão ser aí prejuízos à coletividade diante do caráter difuso ou transindividual que o meio ambiente dispõe. Exemplificando, vai se caracterizar, por exemplo, o dano moral individual, a frustração, o sofrimento, a angústia gerada por um pescador, por exemplo, né, diante da impossibilidade de exercer o seu trabalho, em razão aí de alguma circunstância lesiva ao meio ambiente, né? Por exemplo, na ocorrência de uma contaminação, né, do recurso hídrico, aonde, né, esse cidadão, né, procede aí o seu ganha-pão, o seu sustento com a pesca, e né, e esta contaminação vir a ser produzida, né, por um terceiro. Tá? Então, vamos supor, eu, Genine, sou pescadora, marisqueira, é da onde eu sustento minha família, né? E aí eu retiro eu retiro a minha subsistência, a subsistência dos meus, né? Por meio da pesca, meio ambiente, enfim, que é meu, que é teu. E aí vem um terceiro que explora economicamente de forma predatória, em que o Estado se omite nas fiscalizações devidas e por aí vai, e no único ato, né, tal qual, por exemplo, o estouro da barragem, a história de gerações de pescadores se vê impactada e fulminada diante de uma contaminação. Nesse caso, eu, pescadora, terei aí, portanto, individualmente, né, a incidência, né, de um dano moral individual. Obviamente que a circunstância aqui que eu apresentei, ela vai ter o viés individual e vai ter o viés coletivo, sem dúvida alguma. Tudo isso calçado em premissa constitucional, que nós já vimos ao longo dos nossos encontros, artigo 225, né? E aqui destacando o parágrafo 3º, anota quem quiser. Destacando o parágrafo 3º do 225, que vai mencionar que todas as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos infratores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, sanções penais administrativas, independentemente das obrigações de reparar danos causados. Ou seja, um dano ambiental reverberará, sim, responsabilidade civil, penal e administrativa simultaneamente, e isso é uma previsão constitucional. Né? É um ato, né? É uma previsão constitucional em que não vai configurar bis in idem, como a gente já verificou e vocês já conhecem isso de longa data dentro do curso de Direito. Diante, portanto, da ocorrência de um dano ambiental, portanto, não pairam dúvidas de que o texto constitucional vai prever responsabilização ao infrator, né, nas diferentes esferas. Portanto, importando em classificação que nós chamamos de, né, tríplice responsabilização em matéria penal. Então, não esquece, se cair num concurso, se cair na minha prova, que nós temos aí, a título de classificação,
né, de responsabilidade por dano ambiental, aquilo que nós chamamos de tríplice responsabilização em matéria ambiental. Porque o artigo 225, parágrafo 3º, menciona que nós vamos ter a incidência de responsabilidade civil, penal e administrativa, né, em decorrência aí, portanto, de dano ambiental. Então, o dano ambiental vai ter repercussão jurídica tripla, tá? Se eu colocar lá na prova tripla, tá certo. Se eu botar dupla, tá errado, né? Então, se eu botar... Então, observe, né? As palavras duplicidade de responsabilização. Não, nós vamos ter aí responsabilidade tripla, tá? De repercussão jurídica tripla, tá? Sendo que o poluidor vai poder ser responsabilizado pelo dano, né? Alternativo ou cumulativamente nas 3 esferas. Então, por isso é importante da gente dar uma olhada depois, e eu convido vocês, de repente, para fazê-lo na próxima sexta-feira, quando nós não tivermos a nossa aula, porque estamos aqui justamente para antecipá-la, né? Que vocês deem uma olhada na legislação penal, na legislação penal ambiental. E verifiquem com seus conhecimentos penais se as penas aplicadas são privativas de liberdade ou se elas são restritivas de direito. E, diante disso, verifiquem se por algum momento nós vamos ter aí a possibilidade, pelo quantum de pena, né, e pelo modal e quantum de pena, de que poluidores, infratores penais relacionados à matéria ambiental terão a potencialidade de serem aí colocados, ao menos em algum momento, né, ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado. Esse é um desafio para vocês, e depois me contem o que vocês têm a me dizer a esse tanto. Bem, vamos falar da responsabilidade que eu mais gosto, né? Responsabilidade administrativa. Eu gosto das 3, mas a responsabilidade administrativa me chama muita atenção. Acho bacana. Lembrem, né, que a responsabilidade administrativa, né, dentro da tríplice responsabilidade, a responsabilidade administrativa, ela vai ser decorrente, né, do exercício do poder de polícia administrativa exercido pelo Estado, pelo ente público. E esse poder de polícia administrativa é relacionado aí à ideia de fiscalização da atuação, né, da atuação cogente aí, seja da empresa ou da pessoa física. Não esquece disso, porque a pessoa física também pode ser poluidora, né, e é poluidora, né? Então, portanto, não imaginem somente quando a gente fala em responsabilidade civil, né, somente nas grandes empresas. Nós temos aí pessoa física e pessoa jurídica, né, tal qual, né, no mesmo quilate. É claro que a repercussão do dano talvez seja mais ampla em decorrência de uma atuação mais cogente, por exemplo, de uma empresa, mas isso não significa que a pessoa física não tenha aí, portanto, responsabilidade. Por exemplo, né, os latifundiários. Né? Por exemplo, os latifundiários, ou mesmo eu, né, você, dependendo da circunstância e do caso concreto. Então, a responsabilidade civil administrativa, ela vai decorrer, ou seja, do exercício do poder de polícia, né, e vai envolver necessária apuração de infração administrativa. Infração administrativa que não é crime, tá? Infração administrativa que lembra lá as multas de trânsito. Nós temos os crimes de trânsito e temos as infrações administrativas. Do mesmo modo que nós temos crimes de trânsito e infrações administrativas, nós vamos ter infrações administrativas de natureza ambiental, assim como teremos crimes ambientais. E essas infrações administrativas, né, vão ser aí conduzidas a fiscalização e a apuração no âmbito, né, do exercício das competências da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, dependendo aí da matéria envolvida. Então, para analisar a questão de competência, seja ela civil, principalmente civil, penal, enfim, né, nós precisamos saber as competências para saber se será competente a Justiça Federal, se será competente a Justiça Estadual, para efeito de ajuizamento de uma ação, mas também precisaremos saber, a título de responsabilidade administrativa, a quem recai esta competência de aplicação de infração
administrativa e, consequentemente, obrigação de pagamento de multa, por exemplo, ou adoção de alguma medida pertinente, porque numa dessas, né, o órgão de fiscalização que imputa determinada prática, né, determinada infração, ele é incompetente. E mais, né, não é porque nós tivemos aí uma notificação por parte da administração pública que nós, enquanto, por exemplo, assessores jurídicos ou advogados constituídos de empresas ou de cidadãos que tenham sido, né, que tenham recebido aí a formalização de autos de infração, nós vamos recepcionar e vamos dizer amém, vai lá e paga. Por vezes, né, nós temos aí uma infração cuja razoabilidade e proporcionalidade ela é descabida, nós temos desvio de finalidade, né? Nós temos aí, por exemplo, descabimento de competência, né? Então, nos cabe analisar, como advogados, a possibilidade, por exemplo, de buscarmos um pedido de reconsideração, de buscarmos, depois da reconsideração analisada e exarada a decisão e mantida a decisão, buscarmos por meio de um recurso hierárquico, quem sabe a modificação desta decisão. Então, por isso, quando nós falamos em matéria ambiental no que diz respeito à responsabilidade administrativa, nós precisamos conhecer da matéria administrativa e entender como funciona a gestão pública e a atuação do direito administrativo para saber como atuar. Porque aqui, quando nós olhamos e pensamos no dano ambiental, nós entendemos, por vezes, né, este poluidor pagador, ou este poluidor em potencial, ou este reconhecido poluidor, como sendo um inimigo. Enquanto, na realidade, este poluidor pode ser nós mesmos, né, pode ser um de nós aqui, ou nosso cliente. Né? E que vai precisar de ampla defesa, que vai precisar de contraditório, que vai precisar aí, por exemplo, temos lá o auto de infração, ok, nós sabemos que a chancela, né, a menção realizada por um agente público, dispõe não de fé pública nesses casos, né, dispõe aí de presunção de veracidade. Ok, mas existe a possibilidade de eu apresentar as minhas razões e as minhas provas, né, colocando, talvez, né, não trazendo aí elementos que digam que faltou com a verdade, não isso, mas pode acontecer, mas buscar aí demonstrar em sentido contrário que aquilo que foi apurado ou observado em sede de fiscalização por meio do poder de polícia não era bem assim, ou que existia uma autorização, ou que existe uma razão de ser para aquela condução que talvez o fiscal não tenha se atentado. Então, por essa razão, que nós, advogados administrativistas, precisamos conhecer de matéria ambiental por vezes, porque não esquece, quando a gente fala de matéria ambiental, não está falando só da queimada, do lixo, mas está falando também da poluição sonora. Está falando também do ruído. Está falando de uma série de possibilidades em que nós vamos ter fiscalização presente, né, pela administração pública, por meio do poder de polícia, em que vai acontecer. Então, quando a gente fala, né, de poder de polícia ambiental, né, nós vamos ter aí atividade administrativa que vai limitar e disciplinar direito, interesse ou liberdade e que vai regular a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à saúde da população. Quando nós falamos de poder de polícia administrativa, eu não estou falando de atuação de poder de polícia, de policiamento e de segurança pública, que são coisas distintas. Aqui nós estamos falando dos órgãos de fiscalização, que não são os policiais, mas que são os órgãos de fiscalização que, por meio, né, da atuação do poder público, da administração pública, por meio de seus decretos, que são atos secundários, né, que regulamentam a norma, ou seja, a lei, que é ato primário da Constituição, né, nós vamos ter essa atuação que não vai cercear, mas vai disciplinar o exercício de direito, né, vai disciplinar o exercício e o exercício das liberdades, né, do indivíduo na vida prática. Por exemplo, né, tivemos aí, ao longo desse ano aí, a decretação de lockdown, por exemplo, né? E que as pessoas, no primeiro momento em que eram vistas sem máscara, ou pessoas que eram vistas, não digo só sem máscara, porque sem máscara em Salvador ainda é,
né? Mas que eram vistas fora dos horários. Aqui, por exemplo, em Lauro de Freitas, a partir das 10 da noite, né, na rua, sem justificativa, poderiam ser aí alcançadas por auto de infração administrativa, porque havia uma determinação de lockdown. Ah, mas ninguém pode cercear o meu direito de ir e vir. Não se estava cerceando o seu direito de ir e vir, mas estava se aplicando disciplina em relação ao interesse, né, ou liberdade, que é o caso, né, regulado pela prática de ato de abstenção de fato ou em razão de interesse público concernente à saúde da população. Ou seja, né, não é situação normal de temperatura e pressão, não se caracterizaria também nenhuma circunstância de calamidade, né, ou circunstância excepcional. Né? Nós temos aí exercício regular de direito, tanto assim que foram impetrados por advogados diversos habeas corpus e todos eles não tiveram qualquer repercussão que trouxesse qualquer alteração em relação a essa circunstância que envolvia a determinação de lockdown, porque não se estava falando em potencial risco a cerceamento de liberdade, longe disso, mas exercício irregular de direito por meio de poder de polícia. É porque os colegas advogados, por vezes, acham que estudar penal é suficiente, né? Não estudam constitucional e não estudam direito administrativo, não entendem a razão de ser e vão lá e passam vergonha com os habeas corpus que de vez em quando eu vejo por aí. É claro que eu não estou criticando a minha classe, longe disso, mas é uma detecção a bem do debate, né, e por amor ao debate e à docência, justamente para sinalizar essa questão que imbrica necessariamente uma observação transversal. E aqui, quando a gente verifica o dano, né, o dano ambiental repercutido em esfera administrativa, nós precisamos de conhecimento profundo em direito administrativo. Bem, passando para a responsabilidade de natureza penal. Quem vai falar para nós sobre responsabilidade penal, via de regra, é a Lei 9.065 de 1998, né, que vai dispor aí sobre sanções penais e administrativas derivadas de atividades lesivas, de condutas lesivas ao meio ambiente. E vai estabelecer essa norma, né, aos funcionários de órgãos ambientais, integrantes do sistema ambiental, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, ou seja, o SISNAMA, né, que abrange todas as esferas da federação, que a gente viu que tem desde lá do conselho até o órgão de fiscalização municipal, como autoridades competentes para lavrar o auto de infração ambiental. Então, essa lei 9.605 de 1998, ela vai trazer as infrações administrativas, aonde o poder de polícia administrativo vai incidir, também, né, os tipos penais decorrentes aí das atividades lesivas ao meio ambiente, e que quem será a autoridade para lavrar esses autos serão, senão, né, em relação às sanções administrativas, né, as autoridades integrantes do SISNAMA. Lembrando que, em relação às questões de natureza penal, né, nós vamos ter aí, portanto, o exercício de poder de polícia, né, judiciária, ou seja, investigação realizada por delegado competente. O exercício de poder de polícia ambiental, portanto, é dever do Estado, tá? E a omissão nesse cumprimento pode gerar responsabilização do agente que possui o dever e assim não agiu consoante artigo 70 da Lei 9.605 de 1998. Então, não é por outro motivo que nós vamos ter aí, né, delegacias especializadas em crimes ambientais. Vamos ter aqui na Bahia, por exemplo, a Companhia de Policiamento Ambiental, a COPA, dentro das dispensas da Polícia Militar do Estado da Bahia, que realiza aí o poder de polícia de segurança pública em relação às questões de natureza ambiental, né? Eu quero ver se eu trago para conversar conosco um oficial da Copa até o final desse semestre, para a gente conhecer como é que funciona esse exercício de poder de polícia, né? De poder de polícia de fiscalização, tá? E, né, seria isso em relação à esfera de responsabilidade administrativa, né, de forma ampla. Então,
quando nós falamos de responsabilidade administrativa, em termos gerais, né, agora falando em ponto específico, né, nós vamos ter a incidência de infração administrativa quando o agente, quando a conduta do agente, quando a conduta do cidadão, né, vier aí de um todo ou em parte violar regras jurídicas de uso, gozo, promoção ou proteção ou recuperação do meio ambiente. Isso está escrito no artigo 70 da Lei 9.605 de 98. Tá? Ou seja, a conduta para se configurar como infração administrativa, ela precisa estar tipificada em rol normativo. Tá? Então, é importante dizer que, embora nós não tenhamos o princípio da tipicidade seja mais próprio e mais próximo do direito penal, quando nós falamos em infração administrativa de natureza ambiental, nós também vamos ter um rol normativo trazido pela Lei 9.605, mais precisamente no artigo 70. Nós vamos ter lá condutas que vão se configurar, portanto, em rol normativo, como infrações administrativas. Então, vamos ter em relação a esse rol normativo uma tutela do meio ambiente, né, atinente e seguindo a um princípio de legalidade, na medida em que, mesmo em se tratando de uma infração administrativa, não haverá comportamento contrário às normas ambientais, não se podendo falar em infração administrativa. Ou seja, é preciso que, para que se configure uma infração administrativa, e assim seja considerada, né, no âmbito da infração administrativa ambiental, que a conduta do agente esteja enquadrada lá nas premissas do artigo 70. O que é diferente, por vezes, nos processos administrativos que eu, né, atuo como advogada, né, que, por vezes, em função de deontologia militar, por exemplo, né, faltar amar a verdade, tem um princípio deontológico, né, no Estatuto da Polícia Militar, por exemplo. Então, eles enquadram, às vezes, né, que o policial né, deixou de amar a verdade, mas como assim? Né, dentro da subjetividade da norma. Isso traz, né, isso traz insegurança jurídica. Tá? Mas eu estou falando de uma legislação específica, que é a legislação militar, que traz esse certo embaraço, mas como é uma área específica, a gente consegue entender. Mas, em se tratando de infração administrativa aqui, no que diz respeito ao direito ambiental, infração administrativa em âmbito ambiental, nós precisamos estar lá verificando a Lei 9.605 e, mais precisamente, seu artigo 70, porque se não tiver o comportamento contrário à norma ambiental presente ali naquele artigo 70, nós não teremos a configuração de uma infração administrativa. Então, não pode, né, o agente público responsável pelo poder de polícia administrativa inventar uma conduta ou dizer que aquela conduta, a partir de agora, porque ele é o agente responsável, ele entende como lesiva contra o meio ambiente, então por isso ele vai, né, lavrar um auto de infração. Não, é preciso que a conduta esteja lá no rol normativo, né, segundo o princípio da legalidade, trazido no artigo 70 da Lei 9.605. Então, é preciso, para a gente encaminhando para o finalzinho da nossa aula de hoje, né, é preciso, a esse ponto, lembrar de algo que nós vimos juntos no início do semestre, mas que a maioria já viu na disciplina de Direito Constitucional 2, né, que são as competências constitucionais tabuladas lá entre o artigo 24 e o artigo 30 da Constituição, né, que vai mencionar a conferência aos estados e, por extensão, aos municípios, de competência concorrente com a União para legislar sobre meio ambiente. Né? E no âmbito federal, a Lei 9.605 e o Decreto 6.514, né, que é o que regulamenta a 9.605, trazem rol de condutas a serem consideradas como infrações ambientais. Tá? Então, é importante da gente destacar isso.
É importante também a gente destacar que a aplicação dessas sanções administrativas ambientais independe de manifestação judicial. Por quê? Porque quem já fez direito administrativo sabe que nós temos processos administrativos. E que em sede de poder de polícia administrativa, as decisões de sanções por infrações administrativas, elas não dependem de decisão judicial. E elas podem ser efetivadas e são efetivadas pela própria administração pública, por meio justamente de processo administrativo, que deve obedecer os princípios genuínos de todo e qualquer processo, ampla defesa, contraditório, devido processo, né? Enfim, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, processo que tem, não digo assim, tanta similitude, mas que encontra similitude com o processo judicial, né? Embora tenha as suas especificidades, seja menos solene, seja menos formal, né? Não tem aí o número de recursos que nós temos no poder, nos processos judiciais, mas, né, encontram aí justamente uma padronização, inclusive processualmente falando, também estabelecida normativamente, e que cuja marcha processual administrativa busca justamente apurar a infração administrativa. Só um detalhe aqui que eu sempre menciono: o inquérito policial é um processo administrativo, não é um processo judicial, né? Porque ele é conduzido por autoridade de polícia judiciária, delegado de polícia, que não integra o poder judiciário, que integra órgão do poder executivo. Então, por vezes, os meus colegas acham que estudar inquérito policial é estudar direito penal, e não é. É estudar direito administrativo, porque todos os princípios envolvidos no inquérito policial são diferentes dos princípios envolvidos no processo penal. E como muitas vezes nós não somos instruídos a fazer essa diferenciação, nós costumamos incorrer em erro. Justamente, só para fazer um feedback lá do penal, só porque eu sou metida mesmo, porque por vezes, em sede de inquérito policial, né, os colegas manejam HCs, né, sabe-se lá por que motivo, mas enfim, impetram HC por alguma razão, com argumentos processuais de presunção de inocência, argumentos processuais lá relacionados à ampla defesa e contraditório, argumentos processuais do processo penal que sequer foi startado, porque a gente está na fase de investigação. Então, o que nós precisamos argumentar por vezes para o trancamento do inquérito não é argumento processual, é argumento administrativo, de processo administrativo. Né? E por isso a importância dos meus colegas saberem processo administrativo, sobretudo os penalistas. Porque se o penalista souber só processo penal, né, e não tiver a noção clara de que o inquérito, que é a peça, né, embora não obrigatória, mas é a peça de investigação que faz o freio e contrapeso, porque é a lei quem diz o que é crime é o legislativo. Quem faz a investigação é a poder de polícia judiciária realizado pelo poder executivo, que remete para o poder judiciário, para que ele faça o que lhe compete no processamento e julgamento do crime, é a efetividade de freio e contrapeso. Né? Então, aqui quando a gente fala em sanção administrativa, a importância deste olhar em relação ao processo administrativo é tão relevante quanto no inquérito, embora o inquérito seja peça dispensável e não vinculativa. O que difere aqui é que lá no inquérito policial ele é uma peça informativa. Aqui o processo administrativo, né, em sede de infração ambiental, ele lembra o processo administrativo, né, de apuração de infração de trânsito. Mas o de infração de trânsito consegue ser mais enxuto do que esse de infração administrativa, de natureza ambiental, mas que vai envolver realização de audiência, de manifestação, de saber o momento certo de manifestar, de saber o momento certo de apresentar e resignação, quem é a autoridade que você vai apresentar o primeiro recurso, para a própria autoridade prolatora, por meio do que nós chamamos de pedido de reconsideração, realizado o pedido de reconsideração e não feita a manifestação, porque tem alguns estatutos que mencionam, que não é o caso do ambiental, mas outros processos, que no silêncio da autoridade administrativa tem-se o pleito por indeferido, você espera o prazo, dá o prazo, a manifestação não acontece, você vai lá e peticiona de novo dizendo,
a negativa lá, que o silêncio diz que é negativa, não me comporta, não me convém, porque todos os atos da administração precisam ser motivados e o senhor, a autoridade, foi motivada, e nenhum ato da administração pode deixar de passar pelo princípio da publicidade. Então, publique a sua manifestação, diga por que você não, assim, aqueceu o meu recurso, porque a sua decisão lhe vincula. O seu silêncio não lhe vincula, a sua decisão lhe vincula, e nós não temos, constitucionalmente, em função dos princípios, possibilidade de silêncio pela administração. Uma vez motivada, a administração tem que se manifestar. E aí você começa a criar elementos no administrativo, e não esquece que a infração administrativa ela pode ser conduzida por meio de processo concomitantemente ao processo penal e ao processo civil. E aí, a importância do processo administrativo está enquadrada no seguinte sentido, de que tanto o penal, quanto o processo administrativo, quanto o processo civil, entre si, podem servir-se de prova emprestada um para o outro. Então, por isso a relevância e a importância de que nós estejamos falando de forma coerente e de forma coesa das 3 esferas de responsabilização, sob pena de nós termos aí algum tipo de prejuízo a ser arcado pelos nossos clientes. E mais, quando nós falamos de auto de infração, lá que a autoridade, né, a autoridade administrativa, integrante do CISNAMA, tem competência para exarar, né, nós vamos ter o início da apuração da infração administrativa. No âmbito federal, quem vai padronizar aí o processo, né, a forma com a qual o auto de infração vai ser instruído é o decreto 6.514 de 2008, né? E é ele que vai trazer lá a padronagem, né? A padronagem desse auto de infração. E havendo resistência do autuado, né, ou seja, não concordando, ele vai ter o prazo de 20 dias a partir da autuação para oferecer a sua defesa, em 20 dias contados da ciência da autuação, né? E apresentar também os documentos necessários para, né, a manifestação da sua resignação, né? Não digo nem resistência, da sua resignação. Então, é o momento em que nós vamos ter aí de apresentar os documentos, apresentar os argumentos, né? Observando aí, né, também os documentos e os requisitos necessários presentes, né, no artigo 113 e 114 do decreto 6.514, para propositura ou para interposição desta resposta à autuação aí, né? Muito bem. Deixa eu ver quem mais. Aí, nesse caso, o que eu acho interessante, e que por vezes as pessoas não entendem, que a própria administração autua e que a própria administração é quem vai processar e julgar o processo administrativo, né? Sendo que as decisões, elas não se vinculam a sanções ou valor de multas aplicadas pelo agente autuante. O agente autuante, ele vai fazer a aplicação de multa, ele vai fazer a aplicação, mas o processo, se você fizer as conduções, apresentar sua defesa dentro do prazo, enfim, né, a comissão não tem o dever de seguir obrigatoriamente, né, a previsão ali daquilo que foi esculpido pelo agente administrativo que, né, lavrou o auto de infração, né? Então, a comissão, né, tem aí liberalidade para decidir, inclusive, em sentido contrário, né, podendo, inclusive, tanto a infração, né, ser alterada, quanto o valor da multa também ser alterado. E dessa decisão da comissão vai caber recurso, obviamente, se houver interesse pela parte interessada, e esse recurso é previsto no artigo 127, né, bem como atendendo às hipóteses estabelecidas em lei. Então, a natureza da responsabilidade administrativa, né, como sempre, né, a responsabilidade administrativa é sempre fonte de divergência pela doutrina, né, prevalecendo, nesses casos, né, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, Supremo não, do STJ, tá? Do STJ, no sentido de que nós vamos ter aí a regência desse processo administrativo pela chamada teoria da culpabilidade da conduta.
teoria da culpabilidade da conduta, que deve ser, né, cometida pelo transgressor com demonstração do elemento subjetivo, ou seja, para que nós tenhamos aí esta configuração, é preciso que nós tenhamos, no mínimo, a incidência de culpa, tá? Não obrigatoriamente de dolo, mas a incidência de culpa. Então, a sistemática da teoria da culpabilidade é que vai se aplicar aí no entendimento da responsabilidade administrativa. Né? Teoria da culpabilidade, em que a conduta deve ser cometida pelo transgressor com a demonstração do elemento subjetivo culpa. Tá? E aqui, concluindo a responsabilidade administrativa, né, são necessários os elementos de conduta, né, na ação culposa, né, bem como a ilicitude, ou seja, para que nós tenhamos uma infração administrativa presente, previsão do artigo 70, né, dentre as condutas estabelecidas como de natureza de infração administrativa, associadas ao elemento subjetivo culpa, né? Ou seja, não há obrigatoriedade em relação ao dolo, mas em relação à culpa, né? Ou seja, a ilicitude prevista no artigo 70 da Lei 9.605, bem como a ação culposa, tá? Já no que diz respeito, né? Sim, é importante eu destacar aqui para vocês, para fechar a responsabilidade administrativa mesmo, tá? Quero destacar com vocês, sim, Janine, o rol está lá, artigo 70, das infrações administrativas, certo? Mas se a infração administrativa não é pena, não é pena. Mas qual é a sanção? O que por exemplo, o infrator poderá ter aí como consequência, né, como aplicação dessa sanção? Pessoal, as sanções administrativas, né, relacionadas aí à natureza ambiental vão estar no artigo 72 da Lei 9.605. As infrações no artigo 70, né, lembrando que lá, segundo o entendimento do STJ, nós temos lá, né, a aplicação da teoria da culpabilidade, em que eu preciso que a conduta do indivíduo esteja arrolada, né, dentre uma das previsões do artigo 70, somada à ideia de culpabilidade, né, a ideia de culpa. Pronto. Uma vez configurado, a gente vai ter lá, né, instauração do processo, infração, vai se verificar, ok, vai se processar, isso sim, 20 dias, né, o cidadão que foi alvo aí do auto de infração se manifestar, a comissão vai analisar se, diante do conjunto probatório, existe a configuração da capitulação de uma previsão do artigo 70 somada à questão da subjetividade de culpa, e se ficar configurado e entender a comissão, né, enfim, né, o julgador em relação à culpabilidade, à aplicação de reprimenda, as reprimendas estão previstas no artigo 72. Então, não pode sair daí, é o que está ali no 72 e ponto. Bom, quais são as sanções administrativas previstas? Advertência, multa simples, multa diária, a apreensão dos animais, dos produtos, dos subprodutos de fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos, veículos de qualquer natureza utilizados na infração, bem como a destruição e inutilização dos produtos, suspensão de venda, fabricação do produto, embargo de obra ou atividade, demolição de obra, suspensão parcial ou total das atividades, deixa eu ver aqui, medidas restritivas de direitos, tá? E o parágrafo 8º vai dizer assim, as sanções restritivas de direitos são, em rol taxativo, suspensão de registro, licença ou autorização, cancelamento de registro, licença ou autorização, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, perda ou suspensão e participação de linhas de crédito ou proibição de contratar com a administração pública. Vamos supor que na prova eu exibisse para vocês uma situação concreta em que processo administrativo, sobrevindo aí uma sanção administrativa,
né? Relacionada aí, por exemplo, a uma restrição de liberdade, proibindo que o infrator compareça a determinado lugar. É possível? Não. Porque por mais que nós tenhamos lá no artigo 72, inciso 11, né, a possibilidade de sanção restritiva de direito, o parágrafo 8º é que vai dizer taxativamente quais são as restrições a direito que, né, o indivíduo punido aí administrativamente pode se ver alcançado. Fora isso, nada mais, certo? Então, finalmente, quando a gente faz aí, né, como a administração pública pode exercer o seu poder de polícia ambiental, nós vamos ter aí três esferas da federação atuando, né, e o transgressor ele pode vir a ser autuado pela mesma conduta mais de uma vez por agente diferente, por exemplo, né, e isso é uma dúvida bastante recorrente. A Lei Complementar 140, que vocês fizeram um trabalho de 2011 lá em B1, né, ela menciona aí a fixar normas de cooperação entre a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício de competência comum relativas à proteção ao meio ambiente. Então, por meio do artigo 17 da Lei Complementar 140, que revogou tacitamente o artigo 76 da Lei 9.605 de 2018, a Lei Complementar 140 estabelece que será competente para aplicar sanções administrativas àquele ente federativo que tiver competência para o licenciamento ambiental. Então, mais uma vez, em relação à aplicação de medida administrativa, de infração administrativa, nós não temos a possibilidade de start, de autuação pelo mesmo fato por dois órgãos de fiscalização, tá? Porém, nós não podemos afastar a possibilidade de excluir o exercício de poder de polícia dos demais órgãos. Poder de polícia dos demais órgãos é possível, fazendo prevalecer o auto de infração lavrado por aquele que tem competência. Vamos supor que nós tenhamos e tivemos na nossa prova uma situação que envolvia especificamente licenciamento ambiental, tá? E que envolvia lá dois autos de infração, né? Pronto, um auto de infração pelo município e o outro pelo estado. Qual vai prevalecer? Aquele, né? Aquele que tiver competência para o licenciamento. Por quê? Porque a lógica é a mesma da Lei Complementar 140, que vai trazer aí, né, a preponderância de competência para aquele órgão de fiscalização que dispõe de competência para o licenciamento ambiental. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, se a competência é do IBAMA, que o município não possa exercer poder de polícia. Pode realizar fiscalização, mas a autuação por infração, né, ambiental vai ser de competência daquele órgão que promoveu, portanto, o licenciamento ambiental. Certo? Então, de hoje, de sexta-feira que vem a 8, né, nós vamos nos encontrar para, né, juntos analisarmos aí a tutela civil do direito ambiental e depois a tutela penal do direito ambiental. Para a semana que vem, eu vou disponibilizar para vocês uma atividade no nosso horário de aula, tá? Embora nós já estejamos fazendo a composição da aula, vou botar uma atividade para vocês à disposição, tá? Para que a gente não tenha aí a sexta-feira perdida também, de modo que, para além da aula, a gente vai ter uma atividadezinha para fazer, nada muito complexo, mas para que vocês tenham aí, né, não tenham solução de continuidade conferida pela minha impossibilidade de estar com vocês. No mais, às 11h13, eu encerro a nossa aula de hoje, mencionando que nós já ultrapassamos aí, nós já fizemos a visualização de toda a unidade 4.1, semana que vem a gente vai analisar semana que vem não, né? De hoje, né? De sexta a 8, né? A gente vai analisar a unidade 4.2, que digo a vocês que é uma unidade relativamente curta,
nós não temos aí assuntos muito vastos, porque envolve uma análise de responsabilidade civil e que a maioria de nós já dispõe de elementos de compreensão de responsabilidade civil que nos levam a tornar o assunto mais acessível e mais fácil de compreensão, que vai tornar mais célere, do mesmo modo que a responsabilidade penal também o será, na medida em que a gente já tem noção específica a respeito, né, de matéria penal, no que diz respeito à matéria penal geral, que vai facilitar aí a nossa orientação e o nosso norte em relação à matéria penal ambiental. No mais, me despeço de vocês, vou fazer carregar essa nossa aula para deixar à disposição no encontro 4.1, tá? Vai estar lá já à disposição no encontro 4.1. E qualquer dúvida ou necessidade, me acionem aí pelo WhatsApp, enfim, ou pelo AVA, de alguma forma vocês sabem que vocês conseguem me localizar, e precisando de qualquer coisa, é só me acionar. Então, só para deixar registrado, não esqueçam que na nossa próxima, né, que essa aula de hoje, 31/10, ela é a aula, né, de reposição antecipada do nosso encontro do dia 6/11, certo? Que nós não teremos. No mais, um grande abraço para vocês, um beijo no coração, um bom feriado para quem vai fazer aí o feriadão, né, a partir de agora, se já não está aí curtindo, né, o feriadão comigo, e curtam aí bastante, e a gente se vê no dia, que dia, Janine? Deixa eu ver aqui, a gente se vê no dia 13, lá no nosso encontro regular e normal, né, de sextas-feiras. Fiquem com Deus e um bom final de semana para vocês. Obrigado pela companhia. Valeu, professora. Bom fim de semana para a senhora também. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, professora. Ô, Reinaldo, fica com Deus. Amém.